O milionário que nunca tocou na esposa desperta desejo pela mendiga negra numa noite inesquecível. Eduardo Mendonça era um nome que brilhava no alto escalão da elite carioca. Milionário de luxo, dono de impérios, festas exclusivas e um casamento que parecia um roteiro de novela. Ele, belo, distante. Ela, Isabela Santos, firme, dona do seu espaço. Mas o que ninguém contava era que o homem de terno e sorriso impecável nunca havia tocado de verdade a esposa. Separados até nos quartos, em uma rotina fria que todo mundo fingia não perceber. Mas então, numa noite torrencial no Rio de Janeiro, uma tempestade tropical desaba com força absurda. O prédio deles vira prisão, turbilhão de vento, chuva furiosa batendo nas janelas enormes, apagão súbito. Isabela e Eduardo obrigados a ficar no mesmo apartamento. A fachada começa a rachar. Claridade sem desculpa. Vulnerabilidade inesperada. Isabela até então uma muralha, olhar cortante, postura rígida. De repente mostra pés de pano. As palavras saem lentamente, falhas presas na garganta. Reveza a mão no rosto, evita o olhar. Eduardo sente o nó crescendo no peito, medo, mágoa, um fogo estranho que mistura raiva e desejo. Eles conversam, sem fingimento, sem o peso dos convidados, das câmeras imaginárias, do jogo mascarado. O tempo parece suspenso, o silêncio pesa, e quando uma lágrima escapa da mulher dura, Eduardo pega a mão dela. Tremor, calor, intensidade crua. Um beijo inesperado explode naquela tensão grudenta de eletricidade. Não é paixão de novela. É explosão, grito silencioso, entrega trêmula. Uma mistura de medo e libertação, que nenhum dos dois consegue explicar. 7 meses depois, a rotina mudou. Eduardo, agora com o coração em alerta, prepara uma surpresa. Um jantar ao ar livre no jardim suspenso do prédio. Luzes baixas, velas tremeluzentes, flores que desabrocham lentamente. E uma Isabela de sorriso aberto, verdadeiro, diferente. O homem que nunca tocou na própria esposa quer mudar o jogo. Tudo parece novo. A promessa de recomeço pendurada no ar úmido daquela noite romântica. Mas o passado de Isabela, sombra escura e pulsante, não dorme. Chega rastejando, mistério envolvido. Da descoberta, a verdade esperando para explodir como um raio no céu carregado. E lá fora, outra tempestade ameaça. Não só na cidade, mas no peito de dois que se seguram na corda bamba da vida e do amor. O destino está prestes a decidir. Mas Eduardo vai ter coragem de encarar o fim do que sabe? E Isabela? Será que pela primeira vez vai se abrir de verdade para o homem que tenta ser mais que um rosto bonito ao lado dela? A história só começou. E o silêncio antes do próximo trovão é aterrorizante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A respiração dele fica pesada, o olhar dela vago, e num instante, Eduardo está na beira da descoberta. A verdade esperando para explodir como um raio no céu carregado. E lá fora, outra tempestade ameaça. Não só na cidade,
mas no peito de dois que se seguram na corda bamba da vida e do amor. A brisa paira tensa no ar úmido do rio. Isabela, com os olhos marejados, parece distante. O celular de Eduardo vibra com força sobre a mesa. Ele hesita, o tintilar da mensagem ecoando como um tambor em seu peito. Quando ele finalmente pega o dispositivo, seu coração afunda ao ver o nome. Rosa, uma amiga de Isabela que não via há anos. O conteúdo da mensagem é vermelho flamejante. Eduardo, precisamos falar. É sobre Isabela, sobre quem ela realmente é. Um calafrio atravessa sua coluna. O que ela quer dizer com isso? A voz dentro de sua cabeça grita. Ele se levanta abruptamente. A cadeira desliza barulhenta pelo piso. Isabela o observa, uma mistura de preocupação e confusão no rosto. O que foi? Perguntam os olhos dela. Eduardo não consegue encará-la. É uma mensagem de Rosa. Quero saber a verdade, Isabela. O que ela sabe sobre você? Agora é ela quem treme. Uma vulnerabilidade que ele nunca viu. Antes. Eduardo, não é hora para isso. A voz dela, antes firme, agora vacila. O nó que ele sentia no peito se aperta mais. A tempestade que já rugia em seu coração se torna um furacão. Um impulso o invade e ele precisa saber. Por favor, me diga a verdade. Quem é você? A voz dele explode em um impulso emocional. A revelação que poderia selar o que eles estavam construindo. Até que, no instante seguinte, a janela que dá para o jardim se estilhaça. A tempestade se torna a maior que já viram. Vidros voam e o pânico toma conta. Isabela se agarra à mesa e Eduardo a puxa para perto, protegendo-a do caos. Enquanto a chuva entra e o vento sussurra ameaças, eles escutam um grito. Um som familiar que corta pela confusão. Isabela. É, chamado fervorosamente. O rosto de ela desfigura por um misto de horror e reconhecimento. Edward gira, atordoado, procurando pela origem do grito. E então lá está ele, um homem de aparência desgastada, sujo e ensopado, parado à porta do apartamento. Os cabelos desgrenhados e os olhos injetados de desespero. É o pai dela, um homem que ela mencionou poucas vezes, como uma sombra que nunca deveria voltar. Você precisa voltar, Isabela. É perigoso. Eles estão atrás de você. A sala parece dar um giro. Eduardo mal consegue processar a presença dele. O que você está fazendo aqui? Ela grita, com lágrimas nos olhos. O rosto de Isabela, antes relaxado, agora está tomado por um medo palpável. Eduardo observa a mulher que acreditou conhecer se desfazer em pedaços. Quem está atrás de você, Isabela? Ela hesita. O silêncio é pesado, mais denso do que a tempestade lá fora. O pai dela, ofegante, tenta se aproximar. Não, você não entende, Isabela. Eles nunca pararam de procurar por você. A verdade que você tem escondido está prestes a vir à tona. As palavras dele são como um soco no estômago de Eduardo. Um balde de água fria sobre tudo que ele construiu em poucos meses. A questão agora não é apenas sobre o passado de Isabela. É sobre um perigo iminente que pode arrasar com tudo. Eduardo se vê dividido entre a mulher que ama e um mistério que ameaça destruir o que eles construíram em meio ao caos da tempestade. O olhar dele se detém no rosto dela, uma mistura dolorosa de amor e desespero. Isabela, quem você realmente é? O impacto das palavras paira no ar e, a verdade, como um relâmpago,
está prestes a iluminar a escuridão. Será que o amor deles tem força suficiente para enfrentar o que está por vir? A tempestade do lado de fora é insignificante comparada à que agora está prestes a se desencadear nos corações deles. A sala parece dar um giro, e Eduardo sente a pressão no peito aumentar. O desespero no olhar de Isabela é palpável. Isabela, quem é você? A voz dele ecoa na tempestade que rufla lá fora, como se o próprio céu estivesse aguardando a resposta dela. Isabela hesita, o rosto pálido e os olhos marejados. O pai dela, ofegante, avança um passo, mas ela se mantém firme, como uma rocha à beira do abismo. Você precisa ir embora, pai. A urgência na voz dela surge como um grito, contido. O ambiente carrega um peso que vai além da tempestade. Eduardo sente que algo monstruoso está prestes a acontecer. Eu não vou deixar você ir. O pai dela replica, a voz embolorada pelo medo. Eles estão vindo, e se a verdade sair, não só você vai se machucar. Eu não posso perder você de novo. As palavras dele voam pelo ar carregado, como se fossem um raio, cortando o silêncio ensurdecedor da tempestade. Eduardo troca um olhar com Isabela. Ela balança a cabeça, como se estivesse tentando afastar um pesadelo que volta para atacá-la. Ele sente que a cada momento, a rede que eles começaram a tecer se enreda mais em seus pés. Isabela, o que você está escondendo? O que ele quer dizer com isso? O tremor nas mãos dela é quase imperceptível, mas Eduardo nota. É só um pesadelo do passado, Eduardo. Já faz muito tempo. Ela parece implorar para que ele não a pressione, mas ele sente o peso da verdade ameaçar sua paz. O pai dela, porém, sem pudor, interrompe. Não é só um pesadelo. Isso é uma questão de vida ou morte. Eles descobriram onde você está, e se não fizermos algo agora, você pode acabar pagando o preço. As paredes parecem fechar-se, e um vento gélido invade o ambiente, como se o universo estivesse respondendo ao clamor dele. Isabela solta uma respiração tremida. O pânico faz seus olhos brilharem. O que você quer dizer com eles? Eduardo pergunta, a voz tensa. A fúria e o medo se entrelaçam em seu coração. Ele precisa de respostas. Mais do que isso, precisa proteger Isabela, ainda mesmo que não saiba de quê. Mas antes que ela possa responder, a porta do apartamento estilhaça de repente e a tempestade entra como um furacão. A imagem é surreal. Um grupo de homens entra, molhados, determinados e com olhares ferozes. Isabela, gritam em uníssono. E Eduardo sente o mundo abaixo dele desmoronar. Os olhos de Isabela ficam grandes. Ela dá um passo para trás, presa entre o desejo de correr e a necessidade de proteger o pai. Não, afastem-se dela! Eduardo grita, sua voz ecoando no ar tenso. Ele dá um passo à frente, um instinto protetor despontando em seu peito. Os homens trocam olhares entre si. O líder, um homem alto com expressão impassível, avança. Isabela, sua hora chegou. Você sabe o que temos que fazer. A frieza da declaração invade o ambiente como um veneno. As palavras pendem sobre eles, e Eduardo está completamente atordoado. O olhar dele percorre o rosto de Isabela, e a dor nele, uma dor que não reconhece. O que está acontecendo? Ele pergunta, seu coração batendo acelerado. Isabela finalmente quebra em lágrimas. Eduardo, eu sou mais do que você pensa. As palavras dela se entrelaçam com a tempestade, mas o som das vozes dos homens se mistura à ação. Eles não estão apenas ali para falar. O líder avança, mas Eduardo se interpõe entre eles. A sensação de proteção que ele sente por Isabela é intensa. Um rugido quebra o silêncio.
e a janela atrás deles voa para fora, sendo dilacerada pela fúria da natureza e da cena em andamento. Pessoas gritam, mas tudo o que Eduardo consegue escutar é o batimento do seu coração e a voz de Isabela sussurrando: "Eu sou filha de Deus, um criminoso. Eduardo, você precisa saber o que está em jogo." Os homens se aproximam. A tempestade assola não apenas lá fora, mas dentro de Eduardo, que agora se vê entre a mulher que ama e uma verdade devastadora que pode mudar tudo. E antes que qualquer coisa possa ser resolvida, um deles puxa Isabela para o lado, fazendo Eduardo estourar em impulso. A raiva, a dor, o amor, tudo em um só momento. "Não!" ele grita, enquanto um estrondo ressoa, ecoando como o ato final de uma tragédia iminente. Um grito ecoa, e a tempestade se intensifica. O que vem a seguir ficará marcado em suas almas, um eterno conflito entre a verdade e o amor. A tempestade pode ser apenas o começo de uma nova realidade, tão devastadora quanto libertadora. E ele só pode esperar que ainda haja tempo para salvar Isabela, ou a si mesmo. Eduardo está tomado pela adrenalina. A pressão no peito aperta como um grilhão. Isabela está ali, desgastada, e os homens avançam, os olhares traiçoeiros fixos nela. O líder avança, e Eduardo se coloca entre eles. "Afastem-se dela!" ele grita, sua voz ecoando enquanto um trovão corta o céu ferozmente, um eco da tempestade interna que agora explodia dentro dele. "Eduardo, não!" A voz de Isabela é um sussurro tremido, mas ele não consegue desviar os olhos dela, da fragilidade exposta que ele nunca viu antes. O pai dela, com o rosto pálido e desesperado, agita-se num canto, como um animal acuado. Eduardo não sabe qual deles é mais ameaçador. Os homens, com sorrisos sombrios, continuam a avançar. "Isabela, sabemos de tudo. É hora de você voltar." O líder começa, a voz fria como o vento cortante que entra pela janela estilhaçada. Isabela encolhe-se, um desprezo claro pelo que quer que venha. Eduardo sente o chão tremer sob seus pés. "E o que vocês querem dela?" A raiva em sua voz é palpável, mas um medo crescia em seu interior. Ele não sabia até onde estava disposto a ir para proteger Isabela, mas uma certeza dominava: qualquer coisa era melhor do que vê-la se desfazer na dor. Então um dos homens levanta uma mão, e naquele instante todos os olhares mudam. O líder se aproxima ainda mais. "Não somos inimigos, Eduardo. Você está prestes a descobrir que o seu amor é mais complicado do que pensa." As palavras dele são lâminas afiadas na penumbra. A expressão de Isabela muda, uma sombra de terror. "Não, não, você não pode contar." O medo saltando de seus olhos. O homem ignora a súplica, apenas balança a cabeça, como se estivesse cumprindo um destino irrefutável. "Ela escondeu a verdade, e isso vai conectar vocês a algo muito maior do que imagina. Você quer saber sobre quem realmente é Eduardo? Então ouça." O silêncio pesa no ar. A tempestade lá fora é um murmúrio insignificante em comparação ao que estava prestes a ser revelado. Acontece que o som do trovão não é o único estrondo. É como se a própria casa estivesse prestes a desabar. Eduardo percebe algo nos olhos de Isabela que ele nunca tinha visto. Uma mistura de dor e um profundo sentimento de traição. "Eduardo, você não entende. Eu não posso." Mas nunca termina a frase. Nesse momento, um grito ecoa pela sala. Uma explosão de luz corta o espaço. Alguém chuta a porta com toda a força. Acompanham-no flashes de sirenes. Uma equipe de força-tarefa irrompe no meio da sala, armados e determinados,
com uniformes em preto, um emblema que Eduardo não reconhece. Todos no chão, ordena o líder, e o pânico toma conta. Um dos homens se vira e agora é a vez dele arregalar os olhos. Você, Isabela, é ela! A acusação é como um disparo. Mas o que todos não esperam acontece. Isabela, com uma intensidade que vai além de tudo que já mostrou, ergue a cabeça e aponta para Eduardo. Ele não sabe, mas é por causa dele que tudo isso está acontecendo. E as palavras dela atingem Eduardo como um soco. Um frontão de dúvidas se levanta. As paredes parecem fechá-los em um vácuo de tensão palpável. A força da tempestade do lado de fora nada poderia comparadas à tormenta que agora atormentava os corações deles. O olhar de Eduardo se volta para Isabela, e tudo o que ele pensou saber desmorona como os vidros quebrados ao seu redor. A verdade está mais próxima do que você imagina, Eduardo. O líder da força-tarefa diz, com um ar de triunfo. Sua vida está prestes a mudar, você só precisa decidir. Você vai ficar ou fugir? Porque se você ficar, não haverá volta. Eduardo se sente perdido. As palavras ressoam em sua mente. Ele respira pesadamente. A pressão em seu peito se transforma em um misto de confusão e desespero. O que vem a seguir é mais que uma simples escolha. É uma questão de vida ou morte. As sirenes ululam na distância. O futuro deles balança entre os escombros de um amor quebrado e segredos que poderiam acabar com tudo. O que viria depois, ele não sabia. Mas uma coisa era clara, e um novo trovão ecoa. Este não era apenas o da tempestade, era o da verdade, finalmente emergindo das sombras. Eduardo está tomado pela adrenalina. A pressão no peito aperta como um grilhão. Isabela está ali, desgastada, e os homens avançam, os olhares traiçoeiros fixos nela. O líder avança, e Eduardo se coloca entre eles. Afastem-se dela, ele grita, sua voz ecoando enquanto um trovão corta o céu ferozmente. Um eco da tempestade interna que agora explodia dentro dele. Eduardo, não! A voz de Isabela é um sussurro tremido, mas ele não consegue desviar os olhos dela, da fragilidade exposta que ele nunca viu antes. O pai dela, com o rosto pálido e desesperado, agita-se num canto, como um animal acuado. Eduardo não sabe qual deles é mais ameaçador. Os homens, com sorrisos sombrios, continuam a avançar. Isabela, sabemos de tudo. É hora de você voltar. O líder começa, a voz fria como o vento cortante que entra pela janela estilhaçada. Isabela encolhe-se, um desprezo claro pelo que quer que venha. Eduardo sente o chão tremer sob seus pés. E o que vocês querem dela? A raiva em sua voz é palpável, mas um medo crescia em seu interior. Ele não sabia até onde estava disposto a ir para proteger Isabela, mas uma certeza dominava. Qualquer coisa era melhor do que vê-la se desfazer na dor. Então um dos homens levanta uma mão, e naquele instante todos os olhares mudam. O líder se aproxima ainda mais. Não, somos inimigos, Eduardo. Você está prestes a descobrir que o seu amor é mais complicado do que pensa. As palavras dele são lâminas afiadas na penumbra. A expressão de Isabela muda. Uma sombra de terror. Não, não, você não pode contar. O medo saltando de seus olhos. O homem ignora a súplica, apenas balança a cabeça como se estivesse cumprindo um destino irrefutável. Ela escondeu a verdade, e isso vai conectar vocês a algo muito maior do que imagina. Você quer saber sobre quem realmente é Eduardo? Então ouça. O silêncio pesa no ar.
A tempestade lá fora é um murmúrio insignificante em comparação ao que estava prestes a ser revelado. Isabela, o que você está escondendo? A voz de Eduardo é um grito de desespero. Ele sente que seu mundo está se partindo. O olhar dela se desvia, a culpa e o medo inundando seu rosto. Eduardo, eu sou mais do que você pensa. As palavras dela se quebram antes de terminar. De repente, o líder dos homens faz um gesto com a mão. Uma explosão de luz cega irrompe, e antes que Eduardo consiga processar o que está acontecendo, o celular de Isabela vibra no chão, se iluminando. É uma mensagem! Eduardo grita, mas o grito dele se perde na confusão. O que ele vê faz seu coração parar. Um vídeo de uma reportagem passando por cima da tela. A imagem de Isabela, muito mais jovem, e ao lado dela, um homem que Eduardo reconhece. Um criminoso procurado, o terror do mundo do crime. 10 anos atrás, Isabela foi vista como cúmplice. Ela escapou da prisão e agora a caçada recomeçou. A voz do narrador ecoa como um trovão. As revelações envenenam o ar. Eduardo fica paralisado. A verdade batendo como um soco. Você sabia? Os olhos dele estão fixos em Isabela. Um turbilhão de emoção e traição. Você me escondeu isso. O choque ressoa na sala. Uma bala disparando sem aviso. A sala se torna um caos. O grupo de homens se agita. Sussurros e decisões rápidas cortando o ar. Capturem a cúmplice, grita o líder. E a certeza de que a verdade de Isabela era mortal. Antes que Eduardo possa reagir, um soldado se avança e agarra Isabela. Não! Afastem-se dela! Eduardo grita novamente, empurrando-se para a frente, mas um estrondo repentino silencia a disputa. A porta atrás deles se arrebenta com um estrondo, e levando o pânico a um novo nível, entra outra equipe. Vestida de preto. Todos no chão, gritam eles, e a confusão toma conta da sala. É um jogo de gato e rato, e Isabela está no fogo cruzado. O pai dela pergunta, desesperado, você precisa ir, Isabela. Eles nunca pararam de te procurar. Mas antes que qualquer um possa se mover, Isabela dá um passo à frente, liberando-se do aperto. Não, esperem. Ela ergue a mão, a voz firme, mas o olhar dela é de desespero. Não sou a única que esconde segredos. Os homens se congelam. Todos a observam. Eduardo sente um nó na garganta. O que você quer dizer? Ele pergunta, a voz falhando. O silêncio grita enquanto todos os olhos estão fixos em Isabela, esperando pela revelação. Ela engole em seco. Eu sou filha de um policial. Um que pensou que me protegeria. E o que está atrás de mim não é quem vocês pensam. É ainda pior. Um silêncio toma conta. A tempestade lá fora ecoando o tumulto dentro de Eduardo. As peças se encaixam em sua mente, mas ainda parece uma ilusão. E então, com um olhar de determinação, Isabela diz: se eu ficar, posso perder tudo. Mas se eu for, quem vai te proteger, Eduardo? O que você escolheria? As palavras dela são um golpe final, uma reviravolta insana, que leva tudo o que ele conhecia ao chão. Eduardo observa o caos ao seu redor, a dúvida se infiltrando profundamente em seu coração. Ele ficou preso em uma rede de mentiras, e agora o amor dele pode ser a única coisa que pode salvá-los. Mas o que Isabela realmente esconde? E será que, no final das contas, a verdade seja a maior traição de todas? Eduardo está paralisado. As palavras de Isabela ecoam na cabeça dele como um eco interminável. Ele sentiu sua vida mudar em um instante. Agora, tudo que havia construído parece desmoronar à sua volta. Você é filha de um policial? E de um criminoso? O que isso significa? A voz dele estava tremida,
cheia de confusão. Os homens se entreolham. A tensão no ar aumenta. O líder, agora, parece mais interessado na revelação do que na captura da mulher. Soa familiar, não é? Um amor proibido misturado a um passado cheio de crimes. Por que você acha que as coisas estão tão ligadas? Você não entendeu ainda, Eduardo? A malícia em seus olhos brilha. Eduardo se sente sufocar. Que você quer dizer com isso? O nó em sua garganta cresce. A incerteza se transforma em pânico. Isabela acaba de confessar um segredo colossal e agora está em perigo. Porque você pode também estar envolvido, Eduardo. O líder finalmente revela, e é como se uma bomba tivesse estourado naquela sala. Os outros homens estão prontos para agir, e Eduardo percebe que eles o veem não apenas como um amante, mas como um potencial cúmplice. O que isso tem a ver com mim? Ele grita, a adrenalina fervendo em suas veias. Os homens começam a cercá-lo. O pai de Isabela, que parecia estar tão aterrorizado antes, agora fica em choque, incapaz de processar a revelação. Isabela está à beira das lágrimas, sua fragilidade exposta. Eduardo, você precisa entender. Sua voz é um fio. Entender o quê? Que eu estou apaixonado por uma criminosa, que a vida que você me fez acreditar que era real é uma farsa. A amargura nas palavras dele ressoa como um grito. A tempestade lá fora começa a rugir com mais força, como se o universo estivesse respondendo. Mas então, como uma reviravolta inesperada, o celular de Isabela vibra novamente. Um aviso, uma notificação, algo que pode mudar tudo. Não, não olhe isso. A voz dela é uma súplica. Mas não há tempo. Eduardo, movido por uma força cega, pega o telefone. Ele desliza a tela e um vídeo começa a rodar. A imagem aparece. Uma operação policial, flashes de luz, e entre os detidos está um rosto familiar. Uma figura que Eduardo nunca imaginou ver ali. O quê? A incredulidade explode nos olhos dele. Ele reconhece a pessoa. Um amigo de longa data, alguém que ele confiava, alguém que estava na vida dele enquanto Isabela se escondia. Você conhece ele? Pergunta Eduardo, virando-se para Isabela. Ela hesita, seu olhar ardente de medo. Eduardo, eu não sabia. Eu prometi que não ia te envolver nisso. O pânico cresce enquanto a sala se transforma em um caos completo. A confusão deles se torna uma tempestade silenciosa. Todo mundo na sala agora parece estar em um jogo de poder. O líder se aproxima, um sorriso satisfeito no rosto. É isso que estava tentando dizer. Você nunca vai saber em quem confiar. O seu mundo é uma mentira, assim como o dela. Estamos todos aqui em uma teia que pode se desfazer a qualquer momento. Eduardo está prestes a entrar em colapso. O passado de Isabela, seu amor e agora essa traição. Tudo converge em sua mente. E, como se os deuses estivessem assistindo de cima, a porta se arrebenta e outro grupo entra, armados até os dentes. As vozes se misturam em um alvoroço insano. Gritos, ordens, confusão total. Nós sabemos onde ela está, grita um dos novos entrantes. Já não se trata mais apenas de Isabela. Agora, a situação é uma armadilha. Todos são peões em um jogo muito maior. E no meio de toda essa loucura, a verdade começa a despontar como um raio. Eduardo sente um arrepio na espinha e um sussurro ecoa em sua mente. E se tudo isso for parte de um plano maior? Se Isabela não for a única com um passado obscuro? A ideia germina, uma sementinha de dúvida,
e tudo sobre a mulher que ele ama se torna questionável. Os homens ao redor se agitam. O clima tá tenso. Eduardo, o que você vai fazer? Isabela pergunta, a preocupação transparecendo. Ele olha para ela e a imagem que antes era tão clara, agora é um borrão. O que isso tudo significa? O amor deles certamente não era o que parecia. O que viria a seguir? A tempestade não era apenas lá fora. A verdadeira tempestade estava dentro dele. E a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. Eduardo está paralisado. As palavras de Isabela ecoam na cabeça dele como um eco interminável. Ele sentiu sua vida mudar em um instante. Agora tudo o que havia construído parece desmoronar à sua volta. Você é filha de um policial e de um criminoso? O que isso significa? A voz dele estava tremida, cheia de confusão. Os homens se entreolham. A tensão aumenta. O líder, aparentemente mais interessado na revelação do que na captura da mulher, observa tudo com um sorriso sarcástico. Soa familiar, não é? Um amor proibido misturado a um passado cheio de crimes. Por que você acha que as coisas estão tão ligadas? Você não entendeu ainda, Eduardo? A malícia em seus olhos brilha. Eduardo se sente sufocar. O que você quer dizer com isso? O nó em sua garganta cresce. A incerteza se transforma em pânico. Isabela acabou de confessar um segredo colossal. E agora ela está em perigo. Porque você pode também estar envolvido, Eduardo. O líder finalmente revela. E é como se uma bomba tivesse estourado naquela sala. Os outros homens estão prontos para agir. E Eduardo percebe que eles o veem não apenas como um amante, mas como um potencial cúmplice. O que isso tem a ver com mim? Ele grita, a adrenalina fervendo em suas veias. Os homens começam a cercá-lo. O pai de Isabela, que parecia estar tão aterrorizado antes, agora se encontra em um choque. Isabela está à beira das lágrimas, sua fragilidade exposta. Eduardo, você precisa entender. Sua voz é um fio. Entender o quê? Que eu estou apaixonado por uma criminosa? Que a vida que você me fez acreditar que era real é uma farsa? A amargura nas palavras dele ressoa como um grito. A tempestade lá fora começa a rugir com mais força, como se o universo estivesse respondendo. Mas então, como num giro inesperado, o celular de Isabela vibra novamente. Um aviso, uma notificação, algo que pode mudar tudo. Não, não olhe isso. A voz dela é uma súplica. Mas não, há tempo. Eduardo, movido por uma força cega, pega o telefone. Ele desliza a tela e um vídeo começa a rodar. A imagem aparece. Uma operação policial, flashes de luz, e entre os detidos está um rosto familiar. Um amigo de longa data. Alguém em quem Eduardo confiava. Alguém que estava na vida dele enquanto Isabela se escondia. O quê? A incredulidade explode nos olhos dele. Ele reconhece a pessoa. Lucas, seu colega do trabalho. Você conhece ele? Pergunta Eduardo, virando-se para Isabela. Uma onda de desespero se espalha pela sala. Ela hesita, um misto de alívio e terror em seu rosto. Eu não sabia. Eu prometi que não ia te envolver. O pânico cresce enquanto a sala se transforma em um caos completo. Lucas era bom, sempre do lado certo das coisas. Isabela, como você? Tem a ver com isso. O choque transforma a expressão dela. Mas antes que alguém possa explicar, um dos homens do grupo que invadiu o apartamento avança e começa a gritar, sua voz cortando acima da tempestade. Vocês vão todos pagar. Essa é a hora do acerto de contas. O clima muda instantaneamente. As ameaças na voz dele se tornam mais urgentes, mais reais. Uma figura mais à frente dos outros se destaca. Um homem alto e robusto, que dispara. Nosso objetivo nunca foi Isabela. O que queríamos era seu pai.
E com o que descobrimos, a vida de todos vocês está em risco. E como você sabe tudo isso? Eduardo pergunta, seu queixo se contraindo. E como se tudo isso não fosse suficiente, uma explosão repentina faz a parede do lado oposto do quarto ruir. O estrondo é ensurdecedor. Estilhaços de gesso e tijolo voam pelo ar. O barulho ecoa na sala como um trovão e provoca um grito coletivo. Na confusão, Eduardo vê a figura de Lucas de pé, com um sorriso enigmático que não combina com o caos ao redor. O olhar que ele lança para Isabela é misto de cumplicidade e traição. Desculpe pelo drama, mas a verdade deve aparecer, não acha? Os olhos de Isabela se arregalam e Eduardo sente um frio percorrer sua espinha. O que está acontecendo? A incredulidade é palpável. A explosão não era apenas um acidente, era uma mensagem. Algo muito maior estava se desdobrando diante dele. Desesperado, Eduardo se afasta, seu coração batendo descontroladamente. O mundo começa a desmoronar. Para quem ele pode realmente confiar? E se Lucas, o amigo, sempre tivesse sido o verdadeiro inimigo? As sirenes começam a se aproximar. Uma sirene familiar e ameaçadora. Eduardo olha para Isabela, a confusão dançando em seus olhos. A tensão no ar se torna insuportável. Isabela, então, quem você realmente é? A pergunta paira no ar, e a tempestade berra lá fora, como se estivesse esperando a resposta. E neste momento, Eduardo sente que a verdade, que, por um instante, parecia clara, se despedaça, abrindo um abismo entre eles. Ele teve certeza de uma coisa: o que vem a seguir pode mudar tudo, e nada será como antes. Eduardo está paralisado. As palavras de Isabela ecoam na cabeça dele, como um eco interminável. Ele sentiu sua vida mudar em um instante. Agora, tudo que havia construído parece desmoronar à sua volta. Você é filha de um policial e de um criminoso? O que isso significa? A voz dele estava tremida, cheia de confusão. Os homens se entreolham. A tensão no ar aumenta. O líder, aparentemente mais interessado na revelação do que na captura da mulher, observa tudo com um sorriso sarcástico. Soa familiar, não é? Um amor proibido, misturado a um passado cheio de crimes. Por que você acha que as coisas estão tão ligadas? Você não entendeu ainda, Eduardo. A malícia em seus olhos brilha. Eduardo se sente sufocar. O que você quer dizer com isso? O nó em sua garganta cresce, a incerteza se transforma em pânico. Isabela acabou de confessar um segredo colossal e agora ela está em perigo. Porque você pode também estar envolvido, Eduardo. O líder revela, e é como se uma bomba tivesse estourado naquela sala. Os outros homens se preparam para agir, e Eduardo percebe que eles o veem não apenas como um amante, mas como um potencial cúmplice. O que isso tem a ver com mim? Ele grita, a adrenalina fervendo em suas veias. Os homens começam a cercá-lo. O pai de Isabela, que parecia estar tão aterrorizado antes, aviso, uma notificação, algo que pode mudar tudo. Não, não olhe isso. A voz dela é uma súplica, mas não há tempo. Eduardo, movido por uma força cega, pega o telefone. Ele desliza a tela e um vídeo começa a rodar. A imagem aparece, uma operação policial, flashes de luz, e entre os detidos está um rosto familiar, um amigo de longa data, alguém em quem Eduardo confiava, alguém que estava na vida dele enquanto Isabela se escondia. O quê? A incredulidade explode nos olhos dele.
Ele reconhece a pessoa. Lucas, seu colega do trabalho. Você conhece ele? Pergunta Eduardo, virando-se para Isabela. Uma onda de desespero se espalha pela sala. Ela hesita, um misto de alívio e terror em seu rosto. Eu não sabia. Eu prometi que não ia te envolver. Mas antes que alguém possa explicar, um dos homens do grupo que invadiu o apartamento avança e começa a gritar, sua voz cortando acima da tempestade. Vocês vão todos pagar. Essa é a hora do acerto de contas. O clima muda instantaneamente. As ameaças na voz dele se tornam mais urgentes, mais reais. Uma figura mais à frente dos outros se destaca. Um homem alto e robusto, que dispara. Nosso objetivo nunca foi Isabela. O que queríamos era seu pai. E com o que descobrimos, a vida de todos vocês está em risco. E como você sabe tudo isso? Eduardo pergunta, seu queixo se contraindo. E como se tudo isso não fosse suficiente, uma explosão repentina faz a parede do lado oposto do quarto ruir. O estrondo é ensurdecedor. Estilhaços de gesso e tijolo voam pelo ar. O barulho ecoa na sala como um trovão e provoca um grito coletivo. Na confusão, Eduardo vê a figura de Lucas de pé, com um sorriso enigmático que não combina com o caos ao redor. O olhar que ele lança para Isabela é misto de cumplicidade e traição. Desculpe pelo drama, mas a verdade deve aparecer, não acha? Os olhos de Isabela se arregalam e Eduardo sente um frio percorrer sua espinha. O que está acontecendo? A incredulidade é palpável. A explosão não era apenas um acidente. Era uma mensagem. Algo muito maior estava se desdobrando diante dele. Desesperado, Eduardo se afasta, seu coração batendo descontroladamente. O mundo começa a desmoronar. Para quem ele pode realmente confiar? E se Lucas, o amigo, sempre tivesse sido o verdadeiro inimigo? As sirenes começam a se aproximar. Uma sirene familiar e ameaçadora. Eduardo olha para Isabela, a confusão dançando em seus olhos. A tensão no ar se torna insuportável. Isabela, então, quem você realmente é? A pergunta paira no ar. E a tempestade berra lá fora, como se estivesse esperando a resposta. E neste momento, Eduardo sente que a verdade, que por um instante parecia clara, se despedaça, abrindo um abismo entre eles. Ele teve certeza de uma coisa: o que vem a seguir pode mudar tudo, e nada será como antes. E justo quando o caos parece estar prestes a se instalar, Isabela respira fundo, seu olhar fixo em Eduardo. Preciso te contar. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou filha do homem que está no vídeo. E ele me procurou para me trazer de volta. Um silêncio absoluto toma conta da sala. As peças do quebra-cabeça se encaixam de maneira explosiva. E o que era amor agora se transforma em uma tempestade de segredos e traições. Tudo o que Eduardo acreditava até agora estava prestes a desmoronar, e ele sabia que o que viria a seguir ia redefinir suas vidas para sempre. Eduardo está paralisado. As palavras de Isabela ecoam na cabeça dele como um eco interminável. Ele sentiu sua vida mudar em um instante. Agora, tudo o que havia construído parece desmoronar à sua volta. Você é filha de um policial e de um criminoso? O que isso significa? A voz dele estava tremida, cheia de confusão. Os homens se entreolham. A tensão no ar aumenta. O líder, aparentemente mais interessado na revelação do que na captura da mulher, observa tudo com um sorriso sarcástico.
Soa familiar, não é? Amor proibido misturado a um passado cheio de crimes. Por que você acha que as coisas estão tão ligadas? Você não entendeu ainda, Eduardo. A malícia em seus olhos brilha. Eduardo se sente sufocar. O que você quer dizer com isso? O nó em sua garganta cresce. A incerteza se transforma em pânico. Isabela acabara de confessar o segredo colossal e agora ela está em perigo. Porque você pode também estar envolvido, Eduardo. O líder revela. E é como se uma bomba tivesse estourado naquela sala. Os outros homens se preparam para agir. E Eduardo percebe que eles o veem não apenas como um amante, mas como um potencial cúmplice. O que isso tem a ver com mim? Ele grita, a adrenalina fervendo em suas veias. Os homens começam a cercá-lo. O pai de Isabela, que parecia estar tão aterrorizado antes, agora se encontra em choque. Isabela está à beira das lágrimas, sua fragilidade exposta. Eduardo, você precisa entender. Sua voz é um fio. Entender o quê? Que eu estou apaixonado por uma criminosa? Que a vida que você me fez acreditar que era real é uma farsa? A amargura nas palavras dele ressoa como um grito. A tempestade lá fora começa a rugir com mais força, como se o universo estivesse respondendo. Mas então, como num giro inesperado, o celular de Isabela vibra novamente. Um aviso, uma notificação, algo que pode mudar tudo. Não, não olhe isso. A voz dela é uma súplica, mas não há tempo. Eduardo, movido por uma força cega, pega o telefone. Ele desliza a tela e um vídeo começa a rodar. A imagem aparece. Uma operação policial. Flashes de luz, e entre os detidos está um rosto familiar. Um amigo de longa data. Alguém em quem Eduardo confiava. Alguém que estava na vida dele enquanto Isabela se escondia. O quê? A incredulidade explode nos olhos dele. Ele reconhece a pessoa. Lucas, seu colega do trabalho. Você conhece ele? Pergunta Eduardo virando-se para Isabela. Uma onda de desespero se espalha pela sala. Ela hesita, um misto de alívio e terror em seu rosto. Eu não sabia. Eu prometi que não ia te envolver. Mas antes que alguém possa explicar, um dos homens do grupo que invadiu o apartamento avança e começa a gritar, sua voz cortando acima da tempestade. Vocês vão todos pagar. Essa é a hora do acerto de contas. O clima muda instantaneamente. As ameaças na voz dele se tornam mais urgentes, mais reais. Uma figura mais à frente dos outros se destaca. Um homem alto e robusto que dispara. Nosso objetivo nunca foi Isabela. O que queríamos era seu pai. E com o que descobrimos, a vida de todos vocês está em risco. E como você sabe tudo isso? Eduardo pergunta, seu queixo se contraindo. E como se tudo isso não fosse suficiente, uma explosão repentina faz a parede do lado oposto do quarto ruir. O estrondo é ensurdecedor. Estilhaços de gesso e tijolo voam pelo ar. O barulho ecoa na sala como um trovão e provoca um grito coletivo. Na confusão, Eduardo vê a figura de Lucas de pé, com um sorriso enigmático que não combina com o caos ao redor. O olhar que ele lança para Isabela é misto de cumplicidade e traição. Desculpe pelo drama, mas a verdade deve aparecer, não acha? Os olhos de Isabela se arregalam e Eduardo sente um frio percorrer sua espinha. O que está acontecendo? A incredulidade é palpável. A explosão não era apenas um acidente, era uma mensagem. Algo muito maior estava se desdobrando diante dele. Desesperado, Eduardo se afasta, seu coração batendo descontroladamente. O mundo começa a desmoronar. Para quem ele pode realmente confiar? E se Lucas, o amigo, sempre tivesse sido o verdadeiro inimigo? As sirenes começam a se aproximar. Uma sirene familiar e ameaçadora. Eduardo olha para Isabela,
A confusão dançando em seus olhos, a tensão no ar se torna insuportável. Isabela, então, quem você realmente é? A pergunta paira no ar, e a tempestade berra lá fora, como se estivesse esperando a resposta. Então, o que parecia ser um episódio de uma série de drama se transforma em um filme de horror. Eu sou a irmã dele. A revelação de Isabela atinge como um soco. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela não era apenas a mulher que amava, mas também a filha do homem que causa toda essa confusão. Ela é o elo entre o crime e a lei. O impacto das palavras dela faz a sala desabar em um silêncio súbito e tenso. Todos olham para ela, boquiabertos. E isso significa que eu nunca deveria ter me envolvido com você, Eduardo. Meu pai está atrás de você por sua ligação com Lucas, e por isso você está em perigo. Mais estrondos do lado de fora. Gritos, caos, e uma nova tempestade começa. As sirenes se aproximam, e no fundo, Eduardo percebe que a verdade que ele buscava não era apenas sobre os segredos dela, mas sobre como tudo se entrelaça de mil maneiras, cobrindo pessoas inocentes em um jogo mortal. Isabela, isso não pode ser verdade. Eduardo murmura, o pânico se instalando cada vez mais. Nós dois temos que sair daqui. Mas os olhos dela estão cheios de lágrimas. Eduardo, não há onde ir. Eles vão nos encontrar. A pergunta agora é... A pausa dela parece levar uma eternidade. Você ainda me ama, mesmo sabendo quem eu sou? E enquanto a sirene uiva mais perto, Eduardo percebe que a resposta que ele der agora pode ser a última coisa e dirá, antes que tudo o que eles conhecem desmorone. A tempestade não era só externa. Ela fervia entre eles, devastadora. E mostrar vulnerabilidade agora poderia custar suas vidas. A saída se tornava cada vez mais distante, e o que restava deles continuava a ser fabricado por uma teia de segredos que mal começavam a se desenrolar. Eduardo sente que tudo está se despedaçando. As revelações de Isabela ecoam em sua mente como um trovão. Filho de um policial e da mulher que ama. Ele deseja gritar, mas a palavra fica presa na garganta. Isabela, como você pôde? A emoção contorna o seu corpo, apertando o peito como se fosse um grilhão. A tempestade exterior se intensifica, somando-se ao caos que reina dentro daquela sala. O grupo de homens, olhos ardendo em determinação, avança. O líder observa a cena, maliciosamente satisfeito. Vocês pensaram que concluiríamos nossos planos sem uma luta? Sua voz ressoa como uma sentença de morte. Eduardo, precisamos sair, grita Isabela, puxando-o. Ele a observa, a fragilidade em seus olhos contrastando com a força que ela mostrara antes. O pai dela tenta se colocar entre os homens e a filha, seu corpo revelando o desespero. Mas não há tempo. Um som ensurdecedor anuncia que mais um grupo de policiais invade o apartamento, armas em punho, prontos para o combate. Todos no chão, grita um oficial, e a confusão se transforma em um turbilhão de gritos, empurrões e tiros. Eduardo se agacha instintivamente, puxando Isabela para baixo com ele. O que vamos fazer? Diz, o coração acelerado. Prometi que te protegeria, ela responde, os olhos cheios de lágrimas. Mas não sei se consigo, não assim. O pânico transforma a voz dela em uma súplica, e Eduardo sente que está prestes a perder tudo novamente. Em meio ao caos, a pressão em seu peito aumenta. O amor que sentia por Isabela agora parecia cercado por sombras. Ouvindo os tiros, Eduardo percebe que a situação só piora. Ele precisa agir. Fique perto de mim, diz, enquanto a batalha se desenrola ao seu redor. Ele sussurra essas palavras, mas a verdade é que ele se pergunta se suas promessas significam algo agora. A cena é surreal, uma mistura insana de amor e ódio. Eduardo,
Isabela grita, quando um dos homens, que ela sempre soube que estavam atrás dela, a puxa pelo braço. Desesperado, ele avança, mas é tarde demais. Um oficial se interpõe, mas Eduardo não pode ficar parado. Um empurrão, um grito, e eles se encontram prestes a enfrentar suas verdades, sua história, o que decidirão naquele momento. Num golpe de adrenalina, Eduardo aperta o punho. Solte-a, ele rosnou, aquele instinto protetor traçando linhas entre medo e resolução. O olhar do homem que a agarrou se transforma em raiva. Mas Isabela grita, não, Eduardo, é a única forma. O tempo parece parar enquanto os dois se encaram. O que ela queria dizer? O que era tão importante? Mas a resposta é interrompida quando o local se transforma em um caos absoluto. E Eduardo percebe que não é mais apenas um conflito dela. Agora envolve sua própria vida. Entre gritos e tiros, Eduardo e Isabela são jogados para um canto, protegidos por uma mesa quebrada. O policial que estava a ponto de capturá-la é derrubado por um outro grupo, provavelmente enviado para resgatar Isabela. As luzes da sirene piscam, iluminando a cena com um brilho avermelhado, como se o próprio céu estivesse ciente do que estava acontecendo. Isabela respira fundo, lágrimas escorrendo. Eduardo, eu amo você, mas temos que escolher nosso caminho. A sinceridade nas palavras dela é cortante. Eduardo sente o coração dividir-se entre o amor e o medo da perda. Como ele poderia optar por uma vida sem ela? Estou aqui, para sempre, ele responde, mas já sabe que as palavras podem não ser suficientes. A batalha continua. As balas ressoam, os gritos ecoam, e a verdade começa a se desenrolar. Saia, Isabela, brada Eduardo, enquanto um oficial se aproxima. Ele a protege. A necessidade de protegê-la se torna visceral. Mas Isabela sabe que talvez seja melhor que ele parta. Se você me ama, deixe-me passar. É a única forma de te manter em segurança. As lágrimas dela são abundantes, e Eduardo sente que o chão se abre sob seus pés. O amor deles se transforma em um plano de fuga. Um barulho forte e um eco se repetindo. O caos que antes era excitante agora soa como um cemitério de esperanças. A batalha entre eles e o mundo externo parece insuportável. Enquanto a fumaça invade o ar, Eduardo se vê diante de uma escolha. Mas entre essa escolha, um chamado o transforma. No final, o que seremos? Isabela pergunta, e ele responde com um olhar que diz tudo. O que quando antes era um tormento, agora se transforma em um novo horizonte. A dúvida entre eles se dissolve na necessidade de um futuro. Ele se inclina e a beija, firmemente, e tudo parece suspenso por um instante. Mas a realidade se revela uma vez mais como um golpe. Agora! Grita um oficial, bem próximo. E no segundo seguinte, Eduardo sente que chegou a hora de agir. Eles partem juntos, ela segurando a mão dele com toda a força que tem. Enquanto fugiam, não havia garantia de um final bonito. Havia a promessa de um novo começo. E no meio dessa tempestade, a única certeza era a esperança de que o que vale era como eles lutariam juntos. E enquanto desapareciam entre as sombras, Eduardo sabe que, mais do que tudo, precisaria de ajuda. Ele se volta uma última vez. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.